2 episódios de violência contra a mulher levantam suspeitas sobre 2 homens de confiança do prefeito do Rio, Eduardo Paes. São denúncias graves de agressão e até ameaça de morte. Mesmo assim, a investigação levou anos para começar. Pedro Paulo Carvalho e Bernardo Fellows. Eles engrossam uma estatística alarmante: a violência contra a mulher, que desde 2006 é combatida pela Lei Maria da Penha. Eles têm algo mais em comum. Os 2 fazem parte do alto escalão da Prefeitura do Rio. São homens de confiança do prefeito Eduardo Paes. Pedro Paulo é secretário de governo da cidade e pré-candidato à Prefeitura do Rio nas eleições de 2016. Bernardo é subchefe de gabinete do prefeito. Na última terça-feira, veio à tona o escândalo envolvendo o nome dele. Bernardo não teria aceitado se separar da namorada, a assessora parlamentar Patrícia Proença. Ele a ameaçou de morte. Patrícia diz que Bernardo fez a seguinte declaração: "Ainda bem que você voltou para mim, pois os meus planos eram te matar e me matar." Bernardo já tinha sido acusado de violência doméstica pela dentista Viviane Cristine Fellows, a ex-mulher dele. Em 2014, Viviane procurou a Delegacia da Mulher para denunciar agressões físicas. Um ano depois, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. Bernardo foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Foi aqui, nesta delegacia de atendimento à mulher, que a namorada de Bernardo Fellows relatou à polícia que foi ameaçada de morte pelo subchefe de gabinete do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Por coincidência, é a mesma delegacia onde a ex-mulher do secretário de governo, Pedro Paulo, registrou 2 dos 3 boletins de ocorrência por agressão contra o então marido. Alexandra Marcondes foi casada com Pedro Paulo por 7 anos. Os 3 boletins de ocorrência contra ele estão em delegacias do Rio e São Paulo. Os documentos e informações sobre os casos foram publicados nas últimas semanas por revistas semanais. No Natal de 2008, Pedro Paulo teria dado socos na mulher dentro do carro. A filha do casal teria presenciado tudo. 2 anos depois, em fevereiro de 2010, Alexandra voltou a procurar a polícia. Uma nova briga teria começado depois que ela descobriu uma traição do marido. No laudo do Instituto Médico Legal, pode-se ver o que ela disse às autoridades. Alexandra alega que foi agredida pelo marido com socos, agarrões pelo pescoço, que foi jogada contra uma parede e ao solo com chutes. 6 meses depois, Alexandra voltou à delegacia para denunciar Pedro Paulo, de quem então já estava separada. Alexandra relata que Pedro Paulo a ameaçava constantemente. Pedro Paulo não aceitava a separação e nem respeitava as datas estipuladas pela Justiça para visitar a filha do casal. Ainda segundo Alexandra, Pedro Paulo foi ao apartamento dela, chutou a porta e disse que domingo, Dia dos Pais, iria pegar a criança e sumir com ela. Da primeira agressão até hoje, já se passaram quase 6 anos. Durante todo este tempo, o inquérito ficou parado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Só depois da divulgação do escândalo, o caso foi encaminhado aqui para o Ministério Público. Finalmente, a investigação avançou e o processo agora está em Brasília. Pedro Paulo deve ser julgado por uma instância superior porque tem foro privilegiado, já que é deputado federal. O Supremo Tribunal Federal irá decidir se aceita ou não a denúncia contra ele. A Corregedoria da Polícia Civil do Rio quer saber por que o inquérito ficou tanto tempo parado na Delegacia da Mulher. Investiga se houve pressão política nessa demora. Eu fiquei um pouco perplexa, porque na verdade passaram-se 5 anos. E como é que a Justiça não tomou partido de nada, não agiu? Será que esse caso foi um fato, um caso isolado? Porque a pessoa era uma pessoa pública?
O criminalista Michel Assef Filho explica que a investigação de crimes contra a mulher deve ser rápida, até para proteger a vítima. Um inquérito policial, quando tem réu preso em flagrante ou um réu preso, ele tem que ser concluído em 10 dias. Um inquérito policial que não há preso, ele tem que ser concluído em 30 dias. Outro fato que chama a atenção. Apesar da acusação de lesão corporal, Pedro Paulo até agora não foi enquadrado na Lei Maria da Penha. O entendimento majoritário da Justiça é que, sendo uma violência praticada no âmbito doméstico e familiar entre marido e mulher, aplica-se a Lei Maria da Penha. Na semana passada, Alexandra voltou atrás nas acusações contra o ex-marido. Ela e Pedro Paulo resolveram falar com a imprensa. Eles se sentaram lado a lado e Alexandra saiu em defesa do ex-marido. O Pedro nunca foi um cara agressivo. Ele não se trata disso, tá? Nós tivemos 2 discussões que foram esses 2 tristes episódios que foram retratados, infelizmente. Pedro Paulo assumiu as agressões contra a mulher de maneira indireta. Veja que ele dá a entender, mas em nenhum momento reconhece ter batido na esposa. Quem é que não tem uma briga dentro de casa? Quem é que não tem um descontrole? Quem é que não exagera numa discussão? Quem não tem essas discussões? Quem às vezes não perde seu controle? A fala do secretário logo chamou a atenção de quem assistia a entrevista, porque se parece com outra frase famosa. Em 2010, ainda no Flamengo, o goleiro Bruno se preocupava com uma briga entre o amigo Adriano e a noiva na época, Joana Machado. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito. Na coletiva de Pedro Paulo, a semelhança com a frase de Bruno foi percebida por um jornalista. Secretário, na sua fala, o senhor mencionou que quem nunca teve uma discussão, quem nunca perdeu o controle. Bem depois da entrevista, a gente começou a comentar, eu estou lembrando o caso do goleiro Bruno, que fez uma pergunta semelhante, né? Quem é que nunca saiu na mão com a mulher? A pergunta dele. Italo, eu acho que a gente tem que ter um nível de respeito aqui, né? Eu acho que a gente tem que colocar, assim, eu estou abrindo aqui o meu coração, a nossa vida, entendeu, cara? Mas eu acho que a gente tem que ter um respeito. Eu acho que você me comparar, acho que você fazer algum tipo de aproximação disso, eu não vou permitir. O assunto se espalhou pelas redes sociais. Uma petição eletrônica exige que Pedro Paulo seja afastado imediatamente do cargo de secretário. Já são mais de 16 mil assinaturas. Em entrevista, o prefeito Eduardo Paes defendeu o amigo e braço direito Pedro Paulo. É um tema da vida privada, já superado e esclarecido. A socióloga Jaqueline Pitangui participou da criação da Lei Maria da Penha. Ela explica que, ao contrário do que muita gente pensa, uma agressão cometida pelo marido contra a mulher não é assunto particular do casal, é crime. Uma deformação que, infelizmente, nós encontramos agora em pronunciamentos, né, do prefeito, no sentido de que, afinal de contas, isso da violência, da agressão, o homem bater a mulher, ninguém mete a colher, é uma coisa que acontece dentro de casa. Toda a luta do movimento de mulheres foi para romper essa pseudo-aceitação, foi para romper essa invisibilidade. Pedro Paulo, Bernardo e as mulheres que os denunciaram por violência doméstica não quiseram gravar entrevista ao Domingo Espetacular. No futuro, agressões físicas contra mulheres cometidas por homens públicos podem ganhar punições mais severas. O deputado federal Aliel Machado tem um projeto de lei para tornar ficha suja o político acusado de violência doméstica. Se condenado, esse político ficaria inelegível. Já tem previsão criminal para agressores de mulheres. O que nós estamos agora é aumentando para que essa punição sirva também de exemplo aos homens públicos. Que jamais um homem que busca ocupar um cargo público, que seja nomeado, que busque uma eleição, tenha um histórico ou venha cometer um crime como esse.
O projeto está no começo da tramitação. Ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois, sancionado pela Presidência da República. Mas muita gente já aplaude a ideia. Ele é um homem público, então a gente tem que saber. A gente tem que conhecer bem os políticos antes da gente colocá-los no poder, né?